Você conhece Dostoiévski, o autor russo, famosão, escritor dos Irmãos Karamazov, que eu citei até no meu vídeo de Jesus de Nazaré? O escritor do Jogador, o escritor do Idiota, né? o escritor do livro que nós vamos comentar hoje, que é Crime e Castigo, né? Nós vamos falar um pouco desse livro maravilhoso e do seu sentido religioso por trás dele, depois da vinheta. Muito bem, vamos começar um pouco a falar sobre quem foi Fyodor Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski nasceu na Rússia no século XIX, foi é um dos maiores escritores consagrados da Rússia, e já na sua juventude, Fyodor fez parte de um grupo de revolucionários intelectuais da Rússia e revolucionários que conspiravam contra a coroa russa, e eles foram pegos pelas autoridades e as autoridades resolveram fazer uma espécie de brincadeira com Dostoiévski, fingindo que iriam executá-lo, mas na realidade não o executando, coisa que provavelmente causou ataques epilépticos nele por esse trauma. Enfim, alguns estudiosos, biógrafos da vida dele discordam dessa afirmação, afirmam que ele já era epiléptico, né? Mas, seja como for, Dostoiévski teve uma vida, vamos dizer assim, difícil, né? Teve 3 casamentos, né? Se afundava em bebida, ele tinha um vício em jogo, tudo que ele ganhava dos seus escritos ele torrava no jogo, ficou endividado demais. Inclusive, esse livro, estou olhando aqui para ele na estante, Crime e Castigo, ele é um dos primeiros livros do Dostoiévski, né? Onde nós podemos observar, eu não estou aqui para falar da biografia de Dostoiévski, eu estou aqui para falar do livro, onde nós podemos observar no próprio livro, na própria escrita do livro, traços do Dostoiévski, onde ele inseriu dados, acontecimentos da sua própria biografia, né? Então, sem mais delongas, vamos ao livro. Enfim, a história, ela narra sobre um jovem chamado Raskolnikov, Rodion Raskolnikov, né? Que é um estudante universitário que tem um plano de matar uma idosa, né? A aliena, né? Uma usurária, uma canalha, enfim, uma mulher que passava a perna nas pessoas da sua cidade. Então, dando uma breve sinopse, Raskolnikov faz isso, ele mata, né, ela, e aí ele entra num ciclo neurótico de querer esconder o crime, né? Ele precisa esconder o crime da sua irmã, da sua mãe, que o amam muito. Ele precisa esconder o crime das autoridades que estão atrás dele, evidentemente, inclusive um policial chamado Porfiri Petrovich, né? Ele fica o tempo todo jogando com as palavras, dando a entender que ele sabe que foi o Raskolnikov que matou a senhora, a idosa, né? E por fim, ele acaba confessando o seu crime a Sonia, Sonietka, que é uma prostituta, né? Vale salientar que no Império Russo a prostituição era uma profissão legalizada, inclusive você tinha uma carteirinha de prostituta, que era a carteirinha amarela, né? Que Sônia é uma personagem que se prostitui, né? Mas é uma protagonista que, também protagonista junto com Raskolnikov, é uma protagonista que tem, de certa forma, apesar de tudo isso, traços de uma santidade. Por quê? Porque ela vive numa situação de extrema pobreza, ela vive com suas irmãs, com a sua madrasta Tísica, com o seu pai
o Marmeladov, o nome já diz, né? Um cara que só cai em marmelada, que é um bêbado, um cara que gasta toda a grana da família em bebida e volta para casa sem nenhum tostão no bolso e deixa as crianças passando fome, com poucas roupas, enfim, e a menina, a Sônia, tem que se prostituir para sustentar a casa, mas apesar disso, ela tem, paradoxalmente, uma fé em Deus, uma fé em Jesus Cristo, e ela convence Raskolnikov no final a confessar o seu crime, né? Coisa que ele faz no final, e ao final do livro ele é exilado na Sibéria, porque os criminosos do Império Russo eram exilados na Sibéria, evidentemente, como o próprio Dostoiévski foi exilado na Sibéria, né? Inclusive, a descrição que ele faz dos campos de concentração siberianos, elas são extremamente fiéis, porque o próprio Dostoiévski viveu lá, né, um tempo da sua vida, depois, antes de ser trazido de volta à Rússia. E o que é que acontece na história? O que é que torna essa história tão interessante? Por que eu estou trazendo ela aqui para o canal? Porque Sônia e Raskolnikov, evidentemente, como eles são os dois personagens principais do livro, eles desenvolvem um romance, tá? Eles desenvolvem um romance, eles desenvolvem uma afeição mútua, né? Porque o Raskolnikov, ele se vê como vamos dizer assim, um rapaz sem oportunidade nenhuma, alguém que está no fundo do poço, e a Sônia também se vê como uma pessoa que está no fundo do poço, mas a relação dos dois é trabalhada de uma maneira que um levanta o outro, e é bem legal no livro, né? Eu já dei alguns spoilers aqui, né? Já contei praticamente tudo que acontece no livro, mas vocês lendo o livro é totalmente diferente, tem detalhes, umas subplots e personagens que eu não contei aqui, nem vou contar. Enfim, leiam um livro, é muito legal. Mas por que eu trouxe esse livro aqui para o canal? Porque no final, quando Raskolnikov ele é exilado no campo de concentração siberiano, Sônia vai com ele, né? E a Sônia, ela entra, né, os campos de concentração, eles não eram uma prisão, eles eram uma região afastada do Império, onde os cidadãos criminosos eram exilados. Então, era um lugar deplorável, mas no final do livro existe uma redenção. A redenção de que Sônia declara o seu amor por Raskolnikov, e o amor de Sônia faz para Raskolnikov com que aquela prisão se torne um paraíso. Como isso é possível? Né? É uma metalinguagem que o Dostoiévski usa. O Dostoiévski, já vou adiantando, existe muito catolicismo ortodoxo dentro da literatura de Dostoiévski, e é uma metáfora, é uma forma de dizer, um simbolismo do Dostoiévski dizer que o amor ele redime e torna, de certa forma, um paraíso, torna, de certa forma, toleráveis até as maiores prisões, mostrando que a verdadeira prisão não é aquela prisão externa, é a prisão da alma. Porque o Raskolnikov, ele começa como um personagem, vamos dizer assim, das teorias, né? Como assim? Ele tem uma teoria, ele até escreve isso numa revista, ele é universitário, ele escreve isso numa revista, de que existem dois tipos de homens na cabeça de Raskolnikov no livro. Existem os homens grandes e os homens pequenos. Os homens grandes, como Alexandre o Grande, como Napoleão, como Gengis Khan, enfim, são homens a quem é autorizada, a quem são autorizadas fazer atrocidades. As atrocidades são autorizadas a eles, né? De maneira que a história não o julga, né? A história na cabeça de Raskolnikov não julga Napoleão, não julga Alexandre o Grande, não julga Gengis Khan,
não julga Átila Uno. Então são homens, na cabeça de Raskolnikov, que são para além, para usar uma linguagem de Nietzsche, para além do bem e do mal. E o próprio Raskolnikov se vê como um homem para além do bem e do mal, né? Então, essa é a motivação do seu crime, né? O autor ele deixa implícito no início de que ele está fazendo isso porque ele está passando por dificuldades financeiras e ele resolve roubar a velha, né? A senhora lá. Mas no final é revelada esse pensamento dele, esse pensamento torto, disfuncional, onde ele tem uma teoria e se considera um homem para além do bem e do mal. Então, esse livro ele vai tocar num tema muito interessante, que é o que é o livre-arbítrio? O que é a justiça? O que é o amor? Não é? Afinal de contas, nós, seres humanos, vivemos num mundo onde nós somos aprisionados pelas nossas próprias limitações. Já dizia Jordan Peterson no 12º capítulo do seu livro. Nós somos aprisionados pelas próprias limitações. A nossa própria potência, ela tem um limite, né? Ela tem um limite no sentido de que as nossas possibilidades, elas são limitadas. Nós não somos Deus, ora. Nós não somos deuses no sentido de que temos onipotência, omnipotens em latim, né? Todas as potências. Não, nossas potências elas são limitadas, né? Nós podemos conhecer, podemos amar, podemos ser livres, podemos ser verdadeiros, mas ainda assim não podemos ser deuses e não podemos ser oniscientes, onipresentes, nem onipotentes, como Deus é. Então, o livro ele deixa esses personagens no cúmulo da impotência, uma impotência financeira e a pior de todas, que é uma impotência moral, para mostrar no final dele que aquilo que nos dignifica é o amor. Aquilo que nos diviniza é o amor. Aquilo que nos torna, vamos dizer assim, onipotentes, capazes de superar até as piores prisões, como aquela que Raskolnikov é mandado no final do livro, é o amor. E atenção aqui, é bem interessante isso, essa distinção. Crime e Castigo não é um livro romântico, romântico no sentido moderno, do romantismo, como se você estivesse sozinho, o mundo fosse ali um tormento, um sofrimento, e você encontra uma pessoa que aquela pessoa ali, ela te redime. Não é isso. Não é Sônia quem redime Raskolnikov, né? É bem interessante uma passagem quando ele está confessando o crime a ela, ele pede que ela leia uma passagem do Evangelho. E a passagem do Evangelho que ela lê para ele é a passagem de Lázaro. A passagem onde Jesus Cristo o ressuscita da morte, onde a maior limitação do ser humano, que é a própria morte, ela é vencida através do amor divino. Ou seja, Raskolnikov, no final, não me estranha, mas no final, ele se deixa ser amado. Não é um livro que eu posso explorar aqui totalmente em 15 minutos, né? Eu precisaria fazer uma live inteirinha, né, para falar dele, mas para fazer lives eu preciso chegar até 1000 inscritos, então se inscreva no canal. Bom, esse livro, gente, ele me marcou muito porque eu o li num período de extrema solidão, né, um período depressivo de minha vida, onde ele me levantou muito lá para o final. Porque foi lá onde eu pessoalmente percebi como o amor, ressignificar as coisas, é o maior poder que Deus deu ao ser humano. É o poder do significado. O poder de compreender as coisas. E a chave para passar por essa vida tortuosa é compreender as coisas do jeito de Deus,
da forma de Deus, não do jeito dos homens. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, deixe seu like, comente. É um livro muito, muito interessante, eu indico. Eu vou deixar aqui o link dele, da compra na Amazon. Também vou deixar o link da campanha para o Rio Grande do Sul. As vítimas ainda estão precisando de ajuda, ainda alerto isso. Fiz um vídeo aqui, né? E reitero o meu apoio e a minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, tá? Então é isso, Deus vos abençoe.